Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto está baseado no Evangelho de João, capítulo 6, versos 67 e 68. Nós vamos falar sobre um assunto novo. Quereis vós também retirar-vos? É um assunto relacionado a um momento de definição diante do Senhor. João 6, 67, 68, a palavra diz assim: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Meus irmãos, esse texto fala de um momento em que o Senhor Jesus saciou uma multidão, multiplicando os pães para eles, para que eles pudessem voltar para suas casas alimentados naquela multiplicação de pães. E foi o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Aquilo ali era um ato profético do Senhor Jesus, porque tudo que Jesus fez foi profético. E ali estava todo o propósito do Senhor Jesus em termos de alimentar as multidões. Primeiro 5 pães, porque o número 5 fala de ministério. E 2 peixes, porque 2 fala de corpo. Então o grande alimento para o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, é esse: ministério e corpo. Porque ele, o Senhor, ele é o cabeça desse corpo. Mas acontece que diante desse quadro, a Bíblia diz que no dia seguinte, essa mesma multidão estava lá, de volta, no mesmo lugar, querendo novamente mais pães. E é o que se dá no final do capítulo 6. E eles não encontraram Jesus nesse lugar. E reclamaram naturalmente. Onde é que está o pão? Cadê o pão? Queriam mais pão. E foi quando Jesus então falou para eles que vocês estão me buscando por causa do pão que vocês comeram. E eu quero dizer para vocês que eu tenho outro pão para vocês. Isso Jesus falou para a multidão. E o pão que eu tenho se chama pão da vida. Pão da vida. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. Isso, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer desse pão, então esse viverá para sempre. Aí, diante disso, a Bíblia diz que a multidão ali não quis mais, foi todo mundo, voltou. A maioria foi embora. Não quiseram ouvir esse discurso de Jesus. O interesse deles era mesmo o pão material, o pão que perece. Eles queriam saciar a fome, ir embora, sem nenhum compromisso com Jesus. Isso a multidão. E o verso anterior, o 68, 66, chega a dizer que a partir daquele dia ali, muitos dos discípulos já não andavam mais com ele, ou seja, muitos dos discípulos assim, da multidão, não andavam mais com ele. Até aquela altura, Jesus tinha comissionado entre a multidão 70 discípulos. E além daquela multidão toda que foi embora, os 70 também foram embora, e desses sobraram somente 12. Então, quando Jesus virou para os 12 que sobraram, ele dirigiu para eles essa palavra: Quereis vós também retirar-vos? Isso é notável, essa pergunta, porque
Aquela pergunta ali de Jesus para os seus discípulos é a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje, como obra do Espírito Santo, como um povo que Deus tirou do meio da multidão, porque a multidão vai continuar reagindo com relação ao discurso de Jesus da mesma maneira. A multidão vai querer comida, a multidão vai querer evangelho social, a multidão vai querer o reino material em vez do espiritual, porque isso é próprio da multidão. E multidão é símbolo de religião. O homem na religião, ou seja, o homem que não entendeu a obra do Senhor, ele passa a fazer parte de uma mera multidão, ou seja, uma agremiação de pessoas, uma sociedade, onde ele é um sócio contribuinte. Então ele contribui, ele quer os direitos dele. E os direitos dele de contribuinte são direitos que ele reclama apenas no campo material. Então, multidão, que é a mesma coisa de religião, quer Jesus só para isso. Jesus para esta vida aqui, Jesus para as coisas desta vida aqui, Jesus para os propósitos temporais, Jesus para os propósitos materiais desta vida aqui, e acabou. Não tendo isso, a multidão disse assim: olha, pão do céu nós não queremos, nós queremos pão, como nós chamamos aqui, né? Pão da padaria, ou seja, pão velho, né? Pão cangalha, né? Pão dormido, né? Pão duro. Então, isso é o que a multidão quer de Jesus. Então, essa palavra, portanto, ela nos desperta para um momento, porque quando os discípulos respondem a Jesus: Senhor, nós não temos para quem ir, para quem iremos nós? Aí eles valorizaram aquilo que eles tinham recebido até ali de Jesus. Ou seja, tu tens as palavras de vida eterna. Aqueles 12 ali, eles mostraram uma definição, porque o quórum de Jesus pode chegar a 0, ele não se importa não. Ele não está preocupado com a multidão, ele não está preocupado com quem está buscando a ele por causa de propósitos materiais. Ele não se sensibiliza com isso. Às vezes as multidões fazem isso para Jesus, tentam sensibilizá-lo, fazendo muita animação para ele, batendo palmas para ele, e pegam a figura dele, pendura, né, na parede, fazem toda sorte de agrado a Jesus. Mas esses agrados, para esses fins de coreografia, fins de show, de animação, esses agrados para Jesus não sensibilizam Jesus. Tanto não sensibilizam que um dia, ele entrando triunfalmente em Jerusalém, a multidão apresentou um agrado a ele, todo especial. Colocaram lá os ramos de palmeira para ele passar. Alguns pegavam suas próprias capas e colocavam no chão para ele passar, tentando sensibilizá-lo. Mas aquilo em nada o sensibilizou, muito pelo contrário. Ele ainda se voltou para a multidão e ele disse, ele pronunciou uma sentença contra aquela multidão, dizendo: não conhecestes o tempo da tua visitação, falando para Jerusalém ali naquele momento. Outras vezes Jesus via na multidão que o buscava para propósitos materiais, Jesus via uma falsidade tão grande que chegou um dia que ele expressou assim para a multidão. Ele diz assim para a multidão: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe de Jesus, porque o nosso coração, para ele estar perto de Jesus, ele precisa estar voltado para propósito da eternidade. Quando o nosso coração busca Jesus para propósitos eternos, de vida eterna, aí sim o nosso coração está perto de Jesus. Mas buscar a Jesus para propósitos da multidão, que são propósitos meramente materiais, Jesus diz assim: o coração desse povo está longe de mim. Jesus disse isso. E o que é interessante é que no meio da multidão, Jesus estava falando para uma multidão que não quis, ela recusou aquilo que era eterno, só queria aquilo que era terreno. E nós vivemos um momento assim, nós conhecemos isso muito de perto. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica a ninguém,
mas estamos aqui falando daquilo que não pode estar no nosso meio. Propósitos meramente materiais para servir ao Senhor, porque a multidão, o que acontece? Ela é, vamos dizer assim, é um inconsciente coletivo. Sabe o que é inconsciente coletivo? Um sai na frente, os outros saem todo mundo atrás. Uma meia dúzia de mentiras sai nos meios de comunicação, essas mentiras se tornam verdade, e a multidão passa a acreditar. Às vezes é um negócio até inventado para atrair a multidão. Por exemplo, você tomar Confrei é bom para a saúde. Todo mundo passa a tomar Confrei. Não, agora é suco de açaí. Então todo mundo vai tomar suco de açaí. É o consciente, é o inconsciente coletivo. É a multidão que se deixa levar. Se lá na cidade do interior a autoridade máxima lá no campo religioso diz que é verdade, todo mundo aceita que é verdade. Só não falei o nome. Mas todo mundo aceita que é verdade. Se o delegado então confirmar, mais verdade ainda. Então, é o inconsciente coletivo. Antigamente as pessoas costumavam soltar as notícias dizendo assim, olha, deu no rádio. Hoje não é mais no rádio, hoje é na internet. Ou então no Face, Então deu no Face, caiu no Face, virou verdade para todo mundo. Então, isso é o inconsciente coletivo. A multidão é para isso. Influenciar as pessoas, mudar o comportamento das pessoas. E Jesus estava lidando com a multidão. Agora, o que é interessante é que tinha um detalhe. A multidão não enganava Jesus. Jesus conhecia o que havia no coração deles. Quando ele olhou uma vez para uma multidão, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão e viu que eles andavam errantes e desgarrados, ou desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Foi uma expressão que o Senhor usou uma vez para aquela multidão. Jesus, vendo a multidão, teve até compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Que coisa triste. E é assim mesmo. A multidão, quando ela professa uma fé, que é uma fé sem compromisso com ninguém. Não é só com Jesus, não, é com ninguém, nem consigo mesmo. Então cada um vai para onde quer, cada um faz o que quer, cada um está dentro da sua individualidade, mas está lá no meio da sociedade fazendo o que a sociedade manda, o que a sociedade dita. Então isso é uma fé sem compromisso. Fé sem compromisso é exatamente uma situação dessa. Então Jesus conhecia muito bem a multidão e sabia que a fé daquela multidão não era uma fé comprometida com ele. Uma vez ele estava tratando a multidão na margem do mar da Galileia, e enquanto ele estava preparando um projeto ali para os seus discípulos, que era de travessia do mar para outra banda do mar, a multidão, a Bíblia diz assim, Jesus despedia a multidão. Por que despedia? Porque a multidão queria Jesus só para aquilo ali mesmo, é só a primeira margem. Ela não quer atravessar para outra margem. O discípulo de Jesus, não, o discípulo de Jesus, ele quer chegar na outra margem. Porque a outra margem é a margem da eternidade. A primeira margem é para esta vida aqui. O discípulo não quer isso aqui. O discípulo quer atravessar para outra margem. Mas a multidão não. Ela era despedida pelo Senhor Jesus. Então, Jesus conhecia muito bem a multidão. Ele sabia, inclusive, das coisas que a multidão falava. Sabia? Jesus sabia disso. Uma vez ele disse para as pessoas assim, hipócritas, chamou de hipócritas, disse assim, sabeis discernir a face do céu e da terra. Por quê? Porque eles olhavam o vento que vinha e diziam assim, vai chover. Aí Jesus falou, vocês sabem discernir a face da terra e do céu, mas não sabem discernir o tempo que vocês estão vivendo. Meus irmãos, nós não podemos nos misturar com multidão. Nós não somos religião, nós somos um povo. Nós temos um chamado. Nós temos que saber discernir o tempo que nós estamos vivendo. Jesus chamou essa multidão, Lucas 12, 56, ele chamou a multidão de hipócrita, porque não estava sabendo discernir o tempo que estava vivendo. O Senhor tem chamado um povo nessa última hora, que sabe discernir o tempo profético que está vivendo. Nós temos que saber de onde nós viemos, nós temos que saber onde nós estamos, e nós temos que saber para onde nós vamos. E esse assunto aqui consiste em nos dar algumas respostas a respeito dessas três perguntas.
Então, por isso é que a multidão não enganava, não pensa as pessoas que quando elas começam a fazer muita animação no meio da multidão, ou começam a querer servir a Jesus como uma devoção religiosa, como uma falta de compromisso, não tem compromisso com Jesus. Eu estou falando isso internamente, eu não estou falando isso para quem está lá fora não, estou falando para nós isso aqui. O resultado disso é saber o seguinte: Jesus conhece muito bem isso. Não pensa que ele não conhece, porque ele conhece muito bem. Tanto conhece que você vai ver uma outra reação de Jesus com relação à multidão. Quer ver, por exemplo? Nos dias de Bartimeu. Se dependesse daquela multidão ali, Bartimeu não tinha chegado até Jesus, não. Mas Jesus sempre tem um contato especial, particular dele com os que querem a bênção dele. Chamou a multidão, mandou parar a multidão, mandou chamar o moço e a bênção foi dele. A multidão ficou lá andando atrás de Jesus, mas quem recebeu a bênção foi aquele que estava buscando a bênção. Da mesma forma, Zaqueu, enquanto Jesus já tinha falado com Zaqueu, se revelado a ele, entrou na casa dele, Zaqueu recebendo a bênção, porque ele queria a bênção, a multidão ficou lá fora só criticando. Jesus conhece muito bem a multidão. Agora, os seus, Jesus também conhece muito bem, aqueles que estão buscando ao Senhor. Os irmãos terem uma ideia, existem textos, fartos textos nos evangelhos que mostram o cuidado especial de Jesus com os seus. Quer ver, por exemplo? Ele acabou de contar a parábola de Mateus capítulo 13, as 7 parábolas do reino, né? Depois ele virou para os discípulos e disse assim: olha, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, a eles eu falo por parábolas. Ou seja, ele tinha uma atenção especial para os seus, para aqueles que eram dele. Outra vez, a palavra diz que sem parábolas Jesus nunca falava aos seus discípulos, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Olha o cuidado que o Senhor tem no meio da multidão de tratar com aqueles que estão buscando ao Senhor e que disseram para o Senhor naquele dia: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor é quem tem palavras de vida eterna. Nós vamos para quem? Quem é que vai ter essas palavras de vida eterna? Em compensação, Jesus tratava com eles assim, chamava em particular, tem momentos de reunião com eles em particular. O dia que Jesus chamou, falando com Pedro, Tiago, João e André, eles fizeram uma pergunta a ele, o texto diz assim, que eles fizeram a pergunta em particular, eles tinham intimidade com o Senhor. Assentados à mesa com o Senhor, João chegou ao ponto de ter o privilégio de recostar a cabeça à altura do peito de Jesus para obter uma resposta dele que ele não tinha dado para ninguém. Então não se esqueça, meu irmão, que embora há uma multidão aí que está fazendo todo tipo de animação para agradar a Jesus, mas o que agrada a Jesus é a sua oração pessoal com Ele, a sua busca pessoal, o seu coração voltado para Ele, a sua madrugada que você está atendendo, o seu jejum que você está atendendo a orientação do Senhor. O Senhor vai te chamar em particular, o Senhor vai te falar em particular, o Senhor vai te dar um tratamento especial, porque você está se distinguindo no meio da multidão como alguém que não tem para quem ir, a não ser Jesus, que tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, nós queremos agora, na nossa aula, transmitir aqui uma experiência que foi muito interessante para nós e que traz até hoje ensinos para nós a respeito do que é uma fé com um compromisso. O que é a fé com compromisso? Aí nós adquirimos desde o início dessa nossa experiência de obra do Espírito Santo, nós aprendemos umas lições, quando um dia o Senhor nos colocou em contato com um povo, que ali nós tiramos daquele povo uma experiência muito especial para nós, com relação à questão de definição de algumas posições nossas. Foi um período, logo no início, que o Senhor deu uma orientação, que alguns dos nossos pastores fossem fazer uma viagem a Israel. Não era uma viagem turística, não. Uma viagem em que o Senhor tinha algumas coisas para mostrar ali em Israel para eles, que aquilo seria para nos balizar, nos orientar, servir de base para nós, alguns ensinos que o Senhor queria dar, e esses ensinos iriam ser úteis para nós nesta obra.
Aí o grupo foi, e entre as várias experiências que este grupo de irmãos trouxe de lá, uma delas foi uma experiência de uma visita feita ao chamado Museu do Holocausto, também chamado de Yad Vashem. E ali, quando os irmãos chegaram ali, o Senhor começou a mostrar algumas figuras ali, naquele local. É um ponto turístico, qualquer pessoa que for a Jerusalém pode ter oportunidade de ir a esse lugar, e ali poder ver essa riqueza de lições que os irmãos, os companheiros, os pastores que foram, tiraram para esta obra. E chegaram quem chega ali vai ver naturalmente aquilo que os irmãos viram, naquele monumento. A primeira coisa que chama atenção, impressiona até quando se chega ali naquele ambiente, é uma grande pedra de granito, cinza escura. E essa pedra ali, ela é colocada num determinado lugar e apoiada sobre várias pedrinhas redondas, que são seixos de ribeiro, que suportam, embora pequenos aqueles seixos, eles suportam o peso daquela estrutura de granito, grande ali, do jeito que é, que as pedras, os seixos de ribeiro são pedras lisas, e são pedras que o formato delas chama atenção, porque você não vê nos seixos de ribeiro nenhuma fresta, você não vê nenhuma rachadura, você não vê nenhuma aresta no seixo do ribeiro, não tem quina, né, como a gente costuma dizer, porque os seixos do ribeiro são aquelas pedras que lá nos ribeiros, elas vão sendo levadas pelas águas e vão batendo umas nas outras, e à medida que elas vão batendo umas nas outras, levadas pela correnteza das águas, elas naturalmente perdem as suas quinas, as partes mais frágeis, e o que sobra do seixo é o seu núcleo, é aquela parte mais resistente do seixo do ribeiro. Então se torna uma pedra, portanto, extremamente resistente. E ali isso chama muita atenção. Eu até, em outra oportunidade, que eu também já estive em Israel, pude ter essa oportunidade de ver aquilo ali. E é realmente algo de impressionar como elas conseguem suportar o peso daquela pedra de granito. E ali na parte inferior, logo à frente, ali visivelmente, tem uma escultura ali, muito bem feita, uma obra de arquitetura muito bem feita, que mostra ali alguns mapas da Europa, e esses mapas eles têm sobre eles várias lâmpadas acesas ali em cima dele, e além disso, em cima ali, uma pira, ou seja, uma tocha de fogo acesa. E aquilo, os companheiros chegando, viram aquele quadro e ficaram realmente maravilhados com aquela estrutura. Aquela estrutura tinha uma lição ali para trazer. E é um lugar de muito silêncio, muita reverência. Os guardas ficam ali apostos para manter aquele local ali como um local em que o israelita ali até reverencia aquele lugar, porque fala muito da história deles. É um local realmente impressionante. Fala muito da história do povo de Israel, especialmente a história mais recente do período da Segunda Guerra Mundial. E aquele mapa ali, onde estão aquelas lâmpadas, mostram determinados pontos que chamam a atenção, porque são pontos marcados de locais onde ali muitos judeus pereceram nos chamados campos de concentração. Tem ali os nomes desses campos de concentração: Treblinka, Sobibor, Dachau, Auschwitz e vários. Não sei se eu pronunciei certo, eu não falo alemão, mas esses campos de concentração estão ali demarcados nesse recinto. E aí a lição existente ali era tão grande que os companheiros, um deles fez uma pergunta ali ao operador de turismo sobre aquilo ali. O que significa tudo isso aí? Fala para nós o que representa tudo isso ali. Aí o rapaz, naturalmente, é uma pessoa que tem ali no seu sangue o seu sentimento por aquilo que tem ali. O rapaz começou a explicar, a pessoa ali, o operador de turismo, começou a explicar o que aquilo representava. Então ele apontou
para aquela estrutura de granito, e ele disse o seguinte: olha, essa pedra de granito aqui, ela representa a opressão que o nosso povo recebe do mundo, das nações, ou seja, toda a opressão que existe, todo o peso que existe contra nós, contra o nosso povo, né? E contra a nossa nação. Agora, essas pedras roliças que vocês estão vendo aqui, elas representam aqui homens, né? Pessoas do nosso povo, que durante a nossa história, esses homens sustentaram esse peso por nós. Ou seja, homens que deram suas próprias vidas, né? Pelo nosso povo, ou seja, homens preparados no sofrimento, na luta, como pedras roliças, né? Para suportar todo esse peso sobre o nosso povo, a nossa nação. Assim, e aquela pira ali, ou seja, aquela tocha de fogo ali acesa, diz, olha, aquela tocha de fogo acesa, ela representa para nós duas coisas. Primeiro, ela representa o nosso compromisso com esse lugar. Nós somos comprometidos com essa terra, com esse lugar. E em segundo lugar, essa chama acesa aqui é para mostrar ao mundo que nós não dormimos, ou seja, nós estamos acordados, nós estamos despertos. E nós estamos confiados no nosso compromisso de nunca mais sairmos daqui. Aí os irmãos ficaram naturalmente impressionados, porque aquilo ali era uma lição muito grande. E ele dizia mais assim, olha, enquanto existir um de nós no mundo, nós não tiraremos os pés deste lugar aqui, porque é o compromisso que nós temos de não cairmos em outro holocausto. Foi a expressão usada pelo rapaz. E ele diz assim, essa pira acesa, essa tocha acesa, representa a nossa própria existência, porque cada um de nós tem um compromisso de manter essa chama acesa, esse sentimento por esse lugar aceso. E ele usou uma expressão interessante, que diz assim, ela não poderá apagar enquanto existir um de nós vivo, porque nós não temos para onde ir. Aí quando ele usou a expressão, não temos para onde ir, a lembrança veio da palavra, o texto que os discípulos falaram com Jesus. Então os irmãos viram que havia uma lição ali especial para nós, que é a lição que nós vamos transmitir aqui para os irmãos. Aí alguém perguntou, mas esses mapas aqui dos campos de concentração, esses mapas é para mostrar o seguinte, que nós não temos para onde ir. E aí ele começou a fazer umas perguntas. Ele disse assim, para onde nós iríamos? Iríamos para a diáspora? Iríamos voltar para os campos de concentração? Por acaso nós iríamos voltar de novo para Chipre, nos navios que nos trouxeram de Chipre até aqui? Iríamos voltar para a Europa, voltar para as nações de onde viemos? E o rapaz afirmava assim, este aqui é o lugar que Deus separou para nós. Era realmente uma convicção muito grande, uma determinação muito grande, algo que era de impressionar para quem, como nós, estávamos buscando a definição de algumas posições que precisávamos tomar naquela época, e que esse exemplo desse povo, para nós, foi um exemplo de uma posição muito segura, que nós precisávamos tomar naquela época. As perguntas eram as mais variadas, né? Para onde nós vamos, né? Nós vamos voltar para as perseguições que se levantaram contra nós? Nós vamos voltar para os nossos vizinhos aqui de perto? Quando o rapaz falava assim, era realmente algo que demonstrava uma tomada de posição irreversível. E aquilo foi uma lição muito grande para nós, porque nós começamos a comparar, né? Nós começamos a ver agora o que é a obra como uma experiência de vida. Nós sentíamos que precisávamos ter uma experiência assim, porque depois dessa viagem, nós começamos a perceber algumas situações que nós estávamos vivenciando, porque ali naquele quadro estava a lembrança de momentos que nós já tínhamos vivenciado até ali, o peso que nós já tínhamos suportado até ali, peso das incompreensões, peso das perseguições,
peso das expulsões de irmãos dentro de igreja. O Senhor batizava o irmão com o Espírito Santo, ele queria vir para a obra, ele sofria toda sorte de perseguição, de familiares, de grupos religiosos. Alguns que estavam ao nosso redor, nos achincalhando, nos chamando de pessoas de pentecostalismo radical, ou às vezes até mesmo de grupo radical, de seita, porque principalmente que o Senhor começou a nos orientar, que nós não nos misturássemos com mais ninguém. O Senhor queria nos mostrar uma obra genuína. Então essa posição nossa diante do Senhor já estava trazendo sobre nós um peso desse granito. Isso estava pesando sobre nós em termos de críticas, em termos de situações que se levantaram contra nós. E que continuam até, por incrível que pareça, até hoje, nós sofremos ainda esse tipo de peso, daqueles que se levantam contra uma obra, a obra do Espírito Santo, nessa última hora. E quem quer servir ao Senhor piamente, disse o apóstolo Paulo, há de padecer perseguições. Foi a expressão do apóstolo Paulo. Então, era o peso que nós também estávamos sentindo até ali. Então, nós entendemos uma coisa, que para uma obra como aquela, que o Senhor queria revelar para nós, nós precisávamos de pessoas como aqueles seixos do ribeiro ali. Precisávamos de pessoas que fossem pessoas que perdessem as suas quinas, porque às vezes as pessoas têm suas quinas, suas arestas, o famoso não me toques, né? Existem pessoas assim, pessoas não me toques, ou seja, pessoas que você não pode, elas são muito sensíveis. Você fala uma coisa, a pessoa se ofende, você fala uma coisa, a pessoa questiona. Então nós precisávamos de gente que perdesse essas arestas. Aquilo foi uma lição para nós naquela época. Pessoas que tivessem um compromisso determinado, como aqueles homens que representaram, aquelas que estavam ali representadas naquelas pedras roliças. Aqueles homens tiveram o seu compromisso, homens que deram suas vidas na área diplomática, nas áreas de guerra, de estratégia de guerra, e até nas áreas assim de estratégia de comunicação, no mundo inteiro, mesmo vivendo fora daquela terra, mas zelavam por aquela terra. Precisávamos de homens assim, de pessoas assim, na obra que o Senhor queria nos mostrar naquele período. Então, nós enfrentamos todo tipo de luta. Aí nós caímos, portanto, nas mesmas perguntas, porque àquela altura ali, o que nós já tínhamos conquistado, em termos do histórico desta obra do nosso meio, nos levou a entender o seguinte: muito bem, veja bem, nós também estamos na mesma situação. Por quê? Nós vamos voltar atrás, por causa desse peso? Por causa das lutas que nós estamos enfrentando? Nós entendemos que as lutas que nós estávamos enfrentando não eram motivos para desanimarmos, nem para voltarmos atrás, porque entendíamos àquela altura ali, que nós também já não tínhamos mais para quem ir e para onde ir. Nós só tínhamos aquele que nos deu as palavras de vida eterna, já tínhamos dado as primeiras revelações na palavra, já tínhamos dado as primeiras orientações. O Senhor mostrou que estava conosco nesta obra, nos dando direções seguras da parte do Senhor. A igreja começou a crescer em função disso. E o nosso crescimento tinha uma diferença. O nosso crescimento era um crescimento diferente dos demais ao nosso redor. Porque era o seguinte: o nosso crescimento era sempre na graça e no conhecimento do Senhor. O nosso conhecimento era em revelações. O nosso conhecimento era na palavra, em experiência com o Senhor. Nós não tínhamos crescimento em número. Às vezes os outros números cresciam à vontade e nós não. Um dia o Senhor salvava um, no outro dia caíam dois. Mas aquele que o Senhor salvava, no meio de juízos, aquele produzia 3, 4, 5, dali para frente. Eram pessoas assim, nós precisávamos de gente assim. E nós não tínhamos para onde voltar. Porque houve um momento em que nós fomos perguntar ao Senhor, se nós voltarmos atrás, olha o que o Senhor nos falou. O Senhor disse assim: não quero no vosso meio roupa de Saul em Davi. Então nós não tínhamos como voltar. Nós tínhamos conhecido a obra de Davi. Voltar para a obra de Saul, de onde nós tínhamos saído. Passamos por alguns grupos que em determinado momento nós pensamos em imitar esses grupos. Vamos fazer a mesma coisa que os outros grupos estão fazendo. O Senhor virou para nós e o Senhor disse assim: não quero no vosso meio remendo novo em pano velho. Não quero vinho novo em odres velhos. Por quê? O remendo novo tem que ser em pano novo, porque o pano velho já passou, e vai causar uma ruptura se fizer um remendo novo no pano velho. O pano velho é o que nós tínhamos deixado para trás.
O vinho novo, o que era o vinho novo? Era a bênção do Espírito Santo. O que era odre velho? Odre velho era a mente da razão, a mente da tradição religiosa, a mente religiosa. Então isso era odre velho. Não tem como essas duas coisas conviverem junto. E eu vou dizer aqui uma coisa para os irmãos: nem hoje nós temos como conviver com essa situação. Foram lições que o Senhor nos ensinou naquele período. Então, a lição ali do Museu do Holocausto serviu para nós naquele momento ali tomarmos algumas definições. Precisávamos definir a nossa posição, assim como foi ouvido ali naquele relato de alguém que sentia na pele o que estava explicando ali. Nós sentimos também, percebemos também que nós tínhamos que sentir na pele, trazer conosco marcas de uma obra que iria nos fazer capazes de transmitir essa obra para gerações futuras. Ontem mesmo estávamos aqui orando ao Senhor. Nesses últimos dias temos orado ao Senhor com grupos que têm trazido os nomes de pastores, né, para unção e ordenação, e nós ficamos maravilhados nesses últimos tempos, nos últimos meses, a maneira como o Senhor tem levantado nesta obra pastores nascidos e criados nesta obra. Nascidos e criados nesta obra. Nós apresentamos em outubro do ano passado, pelo satélite, duas ligações de ministério. Um pastor idoso, que foi um dos maiores, dos mais antigos pastores nossos, e depois dele, um novo pastor que deu o testemunho do ministério dele, nascido na obra do Senhor. Então, nós temos tido esse privilégio, temos tido essa bênção. Então, tínhamos que naquela época, portanto, definir as nossas posições. E a nossa posição era: para quem iremos nós? Nós não tínhamos para onde ir, porque a obra, ela sempre foi o nosso refúgio, ela sempre foi tudo em nós. Quando eu digo a obra, estou me referindo à obra que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Então, ela era o nosso abrigo, né? Se nós olharmos hoje para aquilo que a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo tem nos proporcionado, nós perguntaríamos: sem essa obra, onde nós estaríamos sem essa obra? Sem a bênção do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, sem a graça do Senhor Jesus no nosso lar, nossa família, nosso trabalho, nossa vida secular, onde estaríamos nós? Estaríamos no mundo? Estaríamos no vício? Estaríamos numa tradição religiosa? Estaríamos lá fora, na sarjeta do pecado? Onde estaríamos nós? Meus irmãos, aquelas pedras roliças foram uma grande lição para nós, porque elas eram a massa resistente. E o que tinha que dar continuidade a esse projeto do Senhor no nosso meio tinha que ser assim: massa resistente, pessoas capazes de resistir, já retiradas as quinas, né? As quinas da pedra, na rolagem pelas águas do ribeiro das águas vivas, que é Jesus. À medida que você se deixa levar por esse ribeiro, você vai perdendo as quinas, você vai perdendo as arestas, aquela parte mais frágil da sua estrutura vai ficando para trás, e só resta aquela parte mais, o seu núcleo, ou seja, a sua parte mais resistente, porque é aquilo que é de dentro para fora, aquilo que o Espírito Santo prepara para você resistir às lutas, às provas e ser um vencedor. Então, aquelas pedras roliças, nós aprendemos isso na obra. E quando nós nos lembrarmos disso, nós ficávamos assim maravilhados, porque era o tipo de gente que nós precisávamos. Interessante que aquela pira acesa era outra lembrança, porque ela mostrava uma coisa que tinha que existir no nosso meio. Nós tínhamos que ter no nosso meio a chama do Espírito Santo acesa no coração dos servos. Mas a chama do Espírito Santo no nosso meio, ela foi acesa sabe para quê? Para que nós não fizéssemos o que nós queríamos fazer, mas fizéssemos o que o Espírito Santo queria que nós fizéssemos. Essa foi a nossa experiência com o Espírito Santo. Porque se você fala que o Espírito Santo é consolador, todo mundo está falando isso. Que o Espírito Santo dá dons espirituais, o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo, o servo tem dons, todo mundo diz isso. Mas você dizer que o Espírito Santo te corrige, te domina, que o Espírito Santo te dá temperança, que o Espírito Santo corta a sua língua para você não falar dos outros, isso aí ninguém fala, mas nós falamos, e foi isso que o Senhor nos ensinou.
O grande segredo da chama acesa no nosso meio não era para acender uma chama de animação, não era para acender uma chama simplesmente de barulho, não. A chama do Espírito Santo no nosso meio foi para nos fazer enxergar a hora de trevas que o mundo está vivendo, para ter discernimento. Candeia acesa é isso. Candeia acesa não é animação, não é balanço do corpo. Candeia acesa é a chama lá dentro do coração, para acertar a minha vida. Candeia acesa é a chama lá na minha mente, para não deixar entrar na minha mente a contaminação do mundo que está lá fora. Nós precisamos aprender isso. Foi isso que nos fez comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com a obra do Espírito Santo. Meus irmãos, e essa chama é a chama da fé com compromisso. Fé com compromisso é quando o Espírito Santo acende uma chama no coração do servo e ele tem consciência da vida espiritual dele mudada, transformada pelo poder de Deus. Essa chama, ela não pode se apagar, ela tem que ser mantida acesa. Então ali estava um memorial. É o nosso último ponto agora, porque nós tivemos que dar uma resposta também para o Senhor. E a nossa resposta foi ter que dizer isso para o Senhor, que a palavra dele é a palavra que tinha nos sustentado até ali e que ia continuar nos sustentando. Nós temos um memorial também. Lá, aquele povo tinha ali aquele memorial. Está lá até hoje, qualquer turista que for lá pode entrar e ver. Mas nós temos um memorial. Esse memorial é o nosso espelho, o nosso exemplo maior, que é o Senhor Jesus. Nós olhamos para Jesus e assumimos um compromisso com Ele. Não podemos sair daqui. Esse é o nosso lugar. Esta é a obra que o Senhor nos chamou para ela e nós temos um compromisso com Deus nessa obra. O Senhor não nos chamou para uma obra qualquer, nos chamou para uma obra nessa última hora e nós temos que definir a nossa posição, porque tem uma coisa, nós não temos para quem ir. Para quem iremos nós? Para onde que nós vamos nos retirar? Meus irmãos, a obra do Senhor, ela só existe em uma só pessoa. Sabe quem é essa pessoa? É você. Você comprometido com ela. Você que valoriza esta obra. Você tem tanto de salvação quanto você valoriza essa salvação. Você tem tanto de obra do Espírito Santo quanto você dá valor a essa obra do Espírito Santo. Então, no seu compromisso de servir ao Senhor, ali está a obra. Essa obra existe na sua vida por causa do seu compromisso de servir ao Senhor. Não é uma obra que vai existir na vida de quem questiona tudo. Questiona por que não foi ungido, por que não é diácono, por que eu não sou professora de classe. Então, a obra não está em pessoas assim, cheias de quinas, cheias de não me toca, cheias de sentimentos, cheias de rancor, cheias de questionamentos. A obra não está nisso. A obra está em pessoas que querem servir ao Senhor de todo o coração, na posição que o Senhor o colocar. Ele diz, o Senhor me colocou aqui, é aqui que eu vou ficar, daqui eu não vou sair. E a chama acesa é para nos conscientizar disso. Meus irmãos, nós tínhamos que naquela hora saber para onde ir. Já sabíamos de onde tínhamos vindo. Já tomamos conhecimento ali do ponto em que nós estamos, onde estamos. E tínhamos que saber para onde nós íamos. E é a nossa posição até hoje, sabia? A nossa posição até hoje ainda continua esta. Nós temos um mundo aí à frente, extremamente agressivo, e que penetra de forma terrível dentro de um cristianismo que está como as areias que sobraram das pedras roliças. As quinas que ficaram para trás se transformaram em areias. E as areias estão aí, num cristianismo esfacelado, mas pedras roliças não, é diferente. É o compromisso com uma fé verdadeira, uma fé de compromisso com o Senhor. E meus irmãos, esse compromisso é o compromisso com a verdade. Não é o compromisso com uma mera religião, com um mero grupo denominacional. Essa chama, ela permanecerá acesa. A lembrança daquela pira acesa é a lembrança quando nós olhamos para cada irmão cheio do Espírito Santo e que está disposto a manter essa chama acesa de um testemunho de uma obra de poder nessa última hora. Uma obra que sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde vai, porque nós sabemos para onde nós vamos. Foi o Senhor Jesus quem traçou esse rumo para nós. Ele disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas.
E ele diz: eu vou preparar-vos lugar, e eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é o compromisso nosso com o Senhor, nós sabemos para onde vamos, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a chama vai ficar acesa, a pergunta vai continuar: quereis vós também retirar-vos, como a multidão se retirou, como a multidão que foi despedida na primeira margem do rio? E os discípulos disseram: não, Senhor, nós não temos para quem ir. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Não vamos voltar para o mundo, para a religião. Nós temos as palavras de vida eterna, porque temos Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de pé, vamos cantar. Glória a Deus.